A escuridão do espaço profundo se estendia além das janelas reforçadas da estação orbital Epsilon 7. Não era uma escuridão comum, daquelas que se dissipa com o amanhecer. Aqui era absoluta, um vazio que engolia a luz das estrelas distantes, como se elas nunca tivessem existido. O Dr. Lucas Arden, o único ocupante da estação há 6 meses, observava o monitor principal com a calma de quem já havia se acostumado à solidão. Seus dedos pairavam sobre o teclado, traçando padrões invisíveis, enquanto os sensores varriam o setor designado. Um quadrante inexplorado do braço espiral da Via Láctea a 12 anos-luz da Terra. A missão era simples, pelo menos no papel: monitorar anomalias gravitacionais, coletar dados sobre poeira interestelar e mapear possíveis rotas para futuras colônias. Lucas havia se voluntariado para isso. O isolamento era o preço pela tranquilidade, longe das multidões e das expectativas da vida em solo. Ele ajustava os óculos, o reflexo do brilho azul do console dançando em suas lentes. O ar reciclado zumbia suavemente, um som constante que preenchia o silêncio como um companheiro relutante. Tudo seguia o protocolo. Os painéis de controle piscavam em verde, os níveis de oxigênio estáveis em 21%, a temperatura mantida em 22 graus Celsius. Lucas registrava as leituras rotineiras: densidade de partículas, flutuações magnéticas mínimas. Ele se levantou, esticando os músculos dormentes, e caminhou até a copa hidropônica. As plantas cresciam em fileiras precisas sob lâmpadas LED, folhas verdes contrastando com o metal cinzento das paredes. Ele colheu uma alface fresca, o cheiro terroso, um lembrete fugaz da terra. Mastigando devagar, voltou ao posto de comando, o som de seus passos ecoando no corredor estreito. A comunicação com o centro de controle em Houston era diária, mas sempre com um atraso de horas. As mensagens chegavam em bursts de dados compactados, vozes distantes e frias. Tudo nominal por aqui. Lucas murmurava para si mesmo enquanto digitava o relatório. Ele enviava os logs, imaginando os analistas na Terra, revisando-os em salas iluminadas. Ninguém mencionava o peso do vazio lá fora. Era parte do acordo. Mas naquela rotação, algo mudou. Não de imediato. Foi sutil, como um sussurro no limite da audição. O console emitiu um bip baixo, quase inaudível sob o zumbido ambiente. Lucas franziu a testa e verificou o painel de sensores. Uma leitura de radar passiva, um eco fraco, vindo de coordenadas 47 Alfa 9. Ele rodou o algoritmo de correção, assumindo interferência de micrometeoritos. Nada. O eco persistia. Um ponto de retorno que não se alinhava com os bancos de dados de asteroides ou detritos conhecidos. Ele ampliou a visualização holográfica. O espaço ao redor da estação se materializou em linhas de dados azuis, estrelas marcadas como pontos fixos. Ali, no canto inferior, uma curva irregular. Não era uma órbita elíptica padrão, nem uma trajetória hiperbólica de cometa. Era errática, como se algo estivesse se movendo em um padrão que desafiava as leis newtonianas. Lucas piscou, inclinando a cabeça. Deve ser um glitch, disse em voz baixa, o som se perdendo no ar estagnado. Ele recalibrou os sensores, reiniciando o ciclo de varredura. O bip parou. Alívio momentâneo. Horas se passaram. Lucas preparou sua refeição. Uma pasta reidratada de proteínas sintéticas, insípida, mas nutritiva. Ele comeu em silêncio, os olhos vagando para a janela. O nada lá fora parecia mais denso agora, como se observasse de volta. Ele balançou a cabeça, rindo de si mesmo. Isolamento fazia truques com a mente. Anos de treinamento o preparavam para isso. Meditação, rotinas rígidas, logs diários para manter a sanidade. Quando o bip retornou, era mais insistente. O eco havia se aproximado.
Não em distância mensurável, mas em resolução. O holograma agora mostrava uma forma vaga, um borrão alongado que se deslocava devagar, girando em um eixo imprevisível. Lucas congelou, o garfo a meio caminho da boca. Ele consultou o catálogo orbital da NASA. Nada. Nem satélites abandonados, nem sondas perdidas. O registro não coincidia com nenhuma órbita conhecida. Pode ser um artefato de detecção, murmurou, mas sua voz soou fraca, ecoando dúvida. Ele ativou o protocolo de análise secundária. Os sensores ópticos confirmaram. Uma assinatura térmica mínima, quase indetectável, como se o objeto absorvesse luz em vez de refleti-la. Não emitia radiação nem ruído. Apenas existia, movendo-se devagar como se testasse os limites do espaço ao seu redor. Lucas sentiu um frio na nuca, o tipo de desconforto que vem da certeza de que algo está errado, mesmo sem prova. Ele anotou as coordenadas, hesitando antes de enviar o relatório preliminar. Anomalia não identificada detectada. Solicito confirmação de dados. A espera começou. O atraso na comunicação com a Terra era de 14 horas agora, devido à posição orbital. Lucas se recostou na cadeira, os olhos fixos no holograma. O borrão pulsava levemente, ou era imaginação? Ele desligou o monitor principal, mas o bip ecoava em sua mente. O silêncio da estação se aprofundou, o zumbido do ar parecendo mais alto, mais opressivo. Ele se levantou e caminhou até a escotilha de observação secundária, uma cúpula de vidro blindado que oferecia uma visão panorâmica. O espaço se estendia infinito, estrelas pontilhando o breu como feridas distantes. Nada se movia, mas ele sentia uma presença invisível pairando além do vidro. Seus dedos tocaram o frio do painel e, por um instante, jurou ver um tremor na escuridão. Uma sombra que não pertencia às estrelas. Volte ao posto, verifique os logs, mantenha a rotina. Mas o bip soou novamente, mais próximo. O holograma reacendeu por si só, o borrão agora ligeiramente mais nítido. Uma forma alongada, curvada, como um dedo se estendendo no vazio. Lucas engoliu em seco. Não era um erro. Algo estava lá, observando, esperando. E o silêncio da estação, outrora reconfortante, agora carregava um peso novo, o peso do desconhecido. Se essa tensão no vazio está te prendendo, considere se inscrever no canal para mais histórias que exploram o que se esconde nas sombras do cosmos. Agora, continuemos. Lucas ajustou os controles, ampliando a resolução. O objeto, se é que era um objeto, se movia com uma lentidão deliberada, traçando um arco que desafiava a gravidade local. Nenhuma propulsão detectada, nenhuma assinatura de vida, apenas movimento. Ele gravou o feed, o coração batendo um pouco mais rápido no peito confinado. A estação girava em sua órbita estável, mas ali, naquele quadrante esquecido, algo havia perturbado o equilíbrio. E Lucas, sozinho com seus sensores, era o único testemunha. Por enquanto. Lucas ficou imóvel por longos minutos, os olhos fixos no holograma que flutuava como um fantasma no ar da cabine. O borrão alongado se contorcia devagar, não como uma máquina defeituosa, mas como algo vivo, testando o ar rarefeito do vazio. Ele piscou, forçando a mente a se ancorar nos fatos. Distância estimada, 400 quilômetros. Velocidade, 3 km/s, irregular, com pausas que não obedeciam a nenhuma inércia conhecida. Ele digitou comandos, rodando simulações. O computador cuspiu probabilidades, 87% de chance de ser detrito natural. Mas os 13% restantes, esses o incomodavam, como uma coceira na base da espinha. O zumbido da estação preenchia o silêncio, mas agora soava distante, abafado por um novo ruído. Um clique sutil nos alto-falantes de comunicação. Lucas verificou o painel. Nada. A mensagem da Terra ainda demoraria 10 horas para chegar.
Ele se levantou, as pernas pesadas, como se o ar tivesse engrossado. Caminhou até o módulo de engenharia, onde os sistemas de suporte vital piscavam em ritmos previsíveis. Tudo nominal. Oxigênio fluindo, filtros limpos, energia solar captada sem perdas. Mas ao retornar, o holograma havia mudado. O objeto não se aproximara, mas sua forma. Alongara-se ligeiramente, como se esticasse para tocar algo invisível. Registro de log. Anomalia persistente em 47 alfa 9. Forma alongada, movimento não balístico. Solicito análise espectral adicional. Ele falou para o gravador, a voz ecoando seca nas paredes metálicas. Desligou o holograma e tentou se distrair. Preparou um chá sintético, o vapor subindo devagar no ar controlado. Sentou-se à mesa de jantar, o copo quente entre as mãos. O sabor era artificial, mas reconfortante. Lá fora, através da escotilha, o breu se estendia, estrelas fixas como olhos indiferentes. Ele imaginou a terra, azul e viva, com pessoas caminhando sob o sol. 6 meses, mais 6 pela frente. O isolamento era o escudo, não a prisão. Ou assim repetia para si mesmo. Mas o bip voltou, mais suave dessa vez, como um sussurro eletrônico. O sensor de proximidade, não do objeto, mas da estação em si. Lucas congelou. O chá esquecido. Verificou os logs internos, uma flutuação no campo magnético, mínima mas repetida, como se algo roçasse o escudo eletromagnético da Epsilon 7. Ele ativou as câmeras externas. As imagens granuladas mostravam o casco da estação, painéis solares estendidos como asas inertes. Nada. Apenas o vazio. Mas nos dados brutos, uma sombra passageira, um pixel escuro que se movia contra o fundo estrelado, rápido demais para ser capturado. Ele recalibrou as câmeras, ajustando o foco para infravermelho. O monitor piscou, e ali, no canto da tela, uma silhueta vaga. Não o objeto principal, mas algo menor, como um fragmento se desprendendo. Movia-se paralelo à estação, a uma distância de 500 metros, sem calor, sem massa detectável. Apenas uma ausência, um buraco no tecido do espaço. Lucas sentiu o pulso acelerar, o peito apertado no traje casual que usava há dias. Pode ser radiação cósmica interferindo, murmurou, mas as palavras soaram vazias. Ele ampliou a imagem. A forma era curva, como um arco incompleto, e por um instante pareceu inclinar-se, como se olhasse para a estação. O silêncio se instalou novamente, mais pesado. Lucas evitou as janelas, optando pelo corredor interno. As luzes de emergência piscavam em amarelo suave, um protocolo automático para a economia de energia. Ele parou na antecâmara de hibernação, onde cápsulas vazias aguardavam tripulações futuras. O ar ali era mais frio, o cheiro de metal oxidado mais forte. Sentou-se no chão, encostando as costas na parede. Feche os olhos. Respire, mas a mente traía, reproduzindo o holograma em loops. O que era aquilo? Uma sonda alienígena? Um erro de fabricação humana perdida no tempo? Ou pior, algo que sempre esteve lá, esperando por olhos como os seus? Horas se arrastaram. A comunicação finalmente bipou. Uma mensagem de texto do centro. Anomalia recebida. Dados preliminares indicam possível detrito de supernova antiga. Monitore e reporte atualizações. Sem alarme por enquanto. Sem alarme. Lucas leu as palavras 3 vezes, o alívio misturado a uma frustração surda. Eles estavam a anos-luz de distância, em salas climatizadas, analisando pixels frios. Ele era o que via o vazio de perto. Respondeu com eficiência. Monitoramento contínuo, sem mudanças significativas. Mentira parcial. O objeto havia parado de se mover. Flutuava agora, diretamente alinhado com a estação, como se ancorasse. Ele voltou ao posto de comando, o coração ainda inquieto. Ativou o telescópio óptico, o mais potente da estação.
A tela se encheu de estática antes de focar. Lá estava, uma forma escura contra o fundo negro, parcialmente oculta por poeira interestelar. Não era sólida, não completamente. Bordas difusas, como fumaça condensada no vácuo. E então, o movimento. Uma protuberância lenta, estendendo-se como um tentáculo, parando a centímetros da resolução máxima. Lucas recuou na cadeira, o ar preso na garganta. Não tocava a estação, ainda não, mas reagia, como se soubesse que era observada. O zumbido da estação pareceu pausar, um silêncio absoluto que durou segundos eternos. Quando voltou, era diferente, mais grave, como um eco distante. Lucas verificou os sistemas. Tudo intacto. Mas o sensor de vibração interna registrou um tremor mínimo, como passos leves no casco. Ele desligou as luzes principais, mergulhando a cabine em penumbra. No escuro, o holograma reluzia fraco, a forma agora imóvel, esperando. A sensação de ser visto crescia, um peso nos ombros, na mente. Isolado, sim, mas não sozinho. Ele se forçou a registrar mais dados, dedos trêmulos no teclado. O objeto pulsava agora, um ritmo sutil que ecoava seu próprio batimento cardíaco. Coincidência? Ou algo mais? A dúvida se instalava, corroendo a rotina. Lá fora, o vazio observava de volta, paciente, inexorável. Se o mistério desse registro te intriga, inscreva-se no canal para não perder as próximas revelações no espaço profundo. Agora, o que viria a seguir testaria os limites da sanidade de Lucas. A noite orbital se estendia, sem amanhecer. Ele monitorava, esperava, e o desconhecido se aproximava, silencioso como o próprio cosmos. Lucas não dormia. O ciclo de sono programado piscava no cronômetro da cabine, mas seus olhos permaneciam abertos, fixos no teto metálico salpicado de condensação fina. O ar reciclado carregava um cheiro sutil de ozônio agora, como se os filtros lutassem contra uma impureza invisível. Ele se virou na cama estreita, o colchão de espuma se moldando ao corpo exausto. Lá fora, o objeto esperava. Imóvel, mas presente, como uma respiração contida no vácuo. Ele se levantou antes do alarme, os pés tocando o chão frio com um som abafado. A estação girava devagar, simulando gravidade, mas o movimento parecia mais lento hoje, como se o peso do desconhecido a arrastasse. No posto de comando, o holograma estava apagado, mas Lucas o reacendeu por instinto. A forma escura flutuava ali, inalterada. Bordas difusas, pulsando em um ritmo que ecoava o zumbido dos ventiladores. Ele evitou ampliá-la. Em vez disso, verificou os logs da noite. Nada novo. Apenas flutuações magnéticas, curvas suaves que subiam e desciam como ondas em um mar calmo demais. O chá da manhã era o mesmo. Sintético, morno. Ele o segurou entre as mãos, sentindo o calor se dissipar rápido no ar controlado. A janela principal oferecia a vista habitual. Estrelas distantes, o brilho fraco do sol filtrado pelos painéis. Mas ao inclinar a cabeça ele viu. Não o objeto principal, mas algo periférico. Uma distorção no vidro? Não. Uma linha fina, como um fio de sombra, traçando o horizonte escuro. Desapareceu quando piscou. Ilusão, pensou. O isolamento corroía as bordas da percepção. Ele havia lido os manuais, alucinações auditivas primeiro, depois visuais. Mas isso era diferente, mais real. A comunicação bipou cedo. Uma mensagem de voz do centro atrasada em 12 horas. A voz do Dr. Helena Vasquez, analista sênior, ecoou nos alto-falantes com estática leve. Lucas, os dados da anomalia foram revisados. Parece consistente com resquícios de uma ejeção de massa coronal antiga. Continue o monitoramento, mas priorize os sensores de longo alcance. Sem risco imediato à estação. Mantenha os relatórios curtos. Curto. Como se o vazio pudesse ser condensado em linhas de texto. Ele respondeu por escrito. Entendido.
Monitoramento em andamento, sem alterações. Omitiu o pulso, a sombra no vidro. Eles estavam longe. Ele, aqui. O dia orbital prosseguiu em rotina fragmentada. Lucas calibrava os painéis solares, ajustando ângulos para máxima eficiência. Seus movimentos eram precisos, treinados, mas as mãos tremiam levemente ao manusear as ferramentas. No módulo hidropônico, as plantas pareciam murchas, folhas amareladas em uma fileira. Ele regou-as com solução nutritiva, o gotejar ecoando alto no silêncio. Uma planta se inclinava, como se atraída por uma força invisível. Ele endireitou o caule, mas o toque deixou uma umidade fria nos dedos, persistente. De volta ao console, o bip soou. Não do radar principal, mas do sensor acústico interno. Um ruído baixo, como um arranhar distante no casco. Lucas congelou, o coração martelando. Verificou os microfones externos. O vácuo era silencioso por definição, mas os sensores captavam vibrações. Ali, uma frequência grave, repetida em intervalos irregulares. Como unhas em metal, devagar. Ele isolou o áudio ampliando. O som se materializou, não mecânico, mas orgânico como respiração filtrada. Parou, reiniciou o sistema. Nada. Ele se aproximou da escotilha de observação, o coração acelerado. O vidro blindado refletia seu rosto pálido, olhos fundos atrás dos óculos. Além, o breu. Mas ao focar, viu o movimento, lento, deliberado. Uma extensão da forma principal, um apêndice fino se desdobrando no vazio, curvando-se em direção à estação. Não tocava. Parava a 300 metros, tremendo levemente, como se testasse o ar que não existia. Lucas recuou, o fôlego embaçando o painel interno. Era visível agora, parcial, uma silhueta contra as estrelas, não uma máquina. Algo fluido, adaptável, reagindo à luz dos painéis solares como se os absorvesse. A mente girava. Erro humano? Um sensor danificado por radiação? Ele consultou os protocolos de emergência, isolar seções, selar escotilhas. Mas ativar isso significaria admitir pânico. Em vez disso, gravou a imagem, o frame congelado mostrando a curva incompleta, bordas que pareciam se dissolver. O pulso sincronizava com o tremor da forma. Ele desligou as luzes externas, mergulhando a estação em escuridão relativa. O holograma interno reluzia fraco, a extensão retraindo-se devagar, como se recuasse de um toque indesejado. O silêncio retornou, mas carregado. Lucas evitou o posto caminhando pelos corredores em loops. As paredes pareciam mais próximas, o ar mais denso. Ele parou na antecâmara médica, abrindo o kit de análise. Um scanner portátil na têmpora. Batimentos elevados, cortisol alto, mas sem alucinações confirmadas. Ainda. Sentou-se no chão, as costas contra a porta selada. O isolamento apertava, não só físico, mas mental. Seus pensamentos ecoavam. E se a Terra errasse? E se aquilo observasse, aprendesse e esperasse o momento certo? O erro humano, sua decisão de vir sozinho, agora pesava como uma âncora. Horas depois, o ruído voltou. Mais próximo, vibrando no piso. Lucas correu ao console. A forma havia se realinhado, agora diretamente abaixo da estação, girando em um eixo que imitava a rotação orbital. Não seguia leis, reagia, como se a consciência dele a atraísse. Ele digitou um relatório parcial, hesitando no envio. Anomalia evoluindo, extensão observada, solicito evacuação opcional. Mas apagou. Evacuação. Para onde? No vazio. A estação zumbia, mas o som parecia ecoar de fora agora. Uma presença invisível, roçando os limites. Lucas olhou para a janela novamente. A extensão havia parado, imóvel, como um dedo apontado, observando, esperando que ele piscasse. Se essa presença no vazio te deixa inquieto, inscreva-se no canal para mergulhar mais fundo nos mistérios que o cosmos guarda. Agora, o peso da dúvida começava a rachar a sanidade de Lucas. Ele se sentou, imóvel,
O tempo se esticando. O desconhecido não se movia, mas crescia na mente, preenchendo o silêncio com possibilidades sombrias. Isolado, sim. Observado, com certeza. E o erro, o de ter olhado primeiro, era irreversível. Lucas permaneceu sentado no chão da antecâmara médica, as costas pressionadas contra a porta selada, como se ela pudesse ancorá-lo à realidade. O scanner portátil jazia ao seu lado, tela apagada, mas os números ecoavam na mente. Cortisol em níveis de alerta. Sono REM fragmentado. Ele respirou fundo, o ar saindo em um sopro irregular. A estação zumbia ao redor. Um coração mecânico que pulsava em sincronia com o desconhecido lá fora. Horas se passaram assim, ou minutos. O tempo orbital se dissolvia em um fluxo sem marcas. Ele se levantou devagar, as pernas formigando do imobilismo. O corredor principal o recebeu com luzes amareladas, sombras alongadas dançando nas paredes curvas. Evitou o posto de comando por instinto, optando pelo módulo de armazenamento. Lá, caixas seladas continham suprimentos para meses, pacotes de nutrientes, peças de reposição, volumes encadernados de protocolos antigos. Ele abriu uma, os dedos roçando o plástico frio. Dentro, um manual de procedimentos de emergência, páginas amareladas pelo ar reciclado. Mantenha a calma, registre tudo, confie nos dados. Palavras vazias agora. Ele fechou a caixa, o clique ecoando como um ponto final. De volta ao console, o holograma piscava fraco, ativado por si só. A forma escura flutuava ali, imóvel, mas com uma nova qualidade, uma pulsação sutil, como veias sob pele invisível. Lucas hesitou. Os óculos embaçados pelo suor frio na testa. Ele ampliou a visão. O zoom, revelando texturas, não metal, não rocha, mas algo fibroso, entrelaçado, reagindo à luz do monitor como se absorvesse o brilho. Distância, 200 metros agora. O cálculo piscou na tela, confirmando o que os olhos negavam. Não era ilusão. A extensão fina, o dedo que vira antes, havia se multiplicado. 3 agora, curvando-se em ângulos impossíveis, testando o vácuo como antenas. O bip soou baixo, do sensor de integridade estrutural. Uma microfratura no casco externo? Ele verificou os diagramas. Nada. Apenas uma vibração residual, como se o toque invisível reverberasse através do metal. Lucas digitou comandos, isolando os feeds de áudio. O ruído retornou. Não arranhar, mas um sussurro grave, filtrado, como vozes abafadas em um sonho distante. Ele pausou a gravação, reproduzindo em loop. Padrões. Não aleatórios. Como um código, ecoando sua própria respiração acelerada. Coincidência ou adaptação? Ele se afastou do console, o coração martelando contra as costelas. A estação parecia menor, as paredes se fechando em um abraço sufocante. Caminhou até a copa hidropônica, buscando o cheiro familiar das plantas. Mas as folhas estavam mais murchas, caules inclinados em direções erradas, como se atraídos por uma gravidade fantasma. Ele tocou uma e o caule se dobrou devagar, liberando um pó fino que pairou no ar antes de se assentar. Alérgico? Não. Apenas. Respondendo. Como se a presença lá fora se infiltrasse, sutil, através das grades de ventilação. A comunicação bipou, rompendo o silêncio. Uma mensagem de texto do centro, atrasada em 10 horas. Atualizações recebidas. Anomalia consistente com fenômeno natural. Aumente resolução óptica, evite especulações. Natural. A palavra o irritou, como um tapa em rosto febril. Ele respondeu com mãos firmes. Resolução aumentada, vibrações detectadas no casco. Solicito análise remota urgente. Enviou, mas o delay o isolava novamente, um abismo de silêncio entre ele e o mundo. Sozinho com aquilo. O holograma mudou, enquanto digitava.
As extensões se retraíram, mas a forma central inchou levemente, uma bolha escura se formando na borda. Lucas congelou, os olhos fixos. Então, a manifestação. Através da janela principal, visível agora sem telescópio. Uma silhueta parcial contra o breu, não inteira, mas o suficiente para perturbar. Curvas fluidas, se contorcendo devagar, como fumaça viva moldada por ventos inexistentes. Parava a 150 metros, inclinando-se, e por um instante uma protuberância se estendeu, roçando o escudo magnético. Um clarão sutil no monitor, interferência, mas real. Não tocava o casco, observava. Reagia à sua presença, ao seu olhar. O impacto veio não do visível, mas do que sugeria. Lucas recuou, tropeçando na cadeira. A mente girava em loops. Erro humano na calibração. Radiação fritando os circuitos. Ou pior, algo que via nele, que aprendia com sua solidão. Ele ativou o protocolo de lockdown parcial, selando o posto de comando. As portas cisaram fechadas, o ar se tornando mais denso, mais confinado. Sentou-se no chão novamente, as costas contra o painel, ouvindo o zumbido interno. O pulso da forma ecoava através das paredes, sincronizando com o seu. Isolamento absoluto, sim, mas agora com olhos invisíveis cravados nele. Horas se arrastaram no escuro autoimposto. Ele evitou as janelas, mas a sensação persistia. Ser observado, dissecado pela mente. O erro, aceitar a missão sozinho, ignorar os avisos sutis nos briefings, pesava como chumbo. Seus pensamentos fragmentavam, e se aquilo não fosse ameaça, mas convite. Uma presença existencial, questionando sua realidade no vazio. Ele murmurou para o gravador desligado. Não sou o primeiro. Deve haver logs antigos, perdidos. Mas o silêncio respondeu, amplificando a dúvida. O bip final veio suave, do sensor de energia. Uma drenagem mínima, como se algo sugasse o fluxo dos painéis. Lucas se levantou, trêmulo, e espiou o holograma. A forma havia recuado, mas deixado um rastro, uma névoa fina no vácuo, dissolvendo devagar, incompreensível, parcial. E o peso na mente crescia, rachando as fundações da sanidade. Lá fora, o desconhecido esperava, paciente, enquanto o isolamento se tornava prisão. Se essa visão parcial no vazio te inquieta, inscreva-se no canal para acompanhar o que o cosmos reserva no próximo capítulo. Agora, a linha entre observador e observado começava a se desfazer. A estação girava, mas Lucas sentia o eixo inclinar. O erro humano não era mais abstrato, era palpável, ecoando no silêncio que agora carregava sussurros. Ele esperou, imóvel, enquanto a presença se instalava, invisível mas inescapável. O final da missão se aproximava, mas o verdadeiro vazio apenas começava. Lucas permaneceu encolhido no chão do posto de comando selado, o ar confinado, carregando o peso de sua própria respiração. O holograma piscava intermitente, uma luz azulada que dançava nas paredes como fantasmas relutantes. A forma lá fora havia recuado, dissolvendo-se em uma névoa tênue que se espalhava pelo vácuo como fumaça de um incêndio apagado há eras. Mas o rastro persistia nos sensores. Uma assinatura residual, fraca, como um eco que se recusa a morrer. Ele não se mexia, não ousava. O zumbido da estação, outrora um conforto mecânico, agora soava como um lamento distante, reverberando através do metal fino que o separava do nada. Horas orbitais se arrastaram, o cronômetro piscando em ciclos frios. Lucas se arrastou até o console, os joelhos doendo contra o piso grelhado. Seus dedos pairaram sobre os controles hesitantes antes de reativar os feeds externos. A névoa ainda pairava, uma mancha difusa a 100 metros, absorvendo a luz das estrelas próximas como um véu vivo. Não se movia, apenas esperava. Ele ampliou a imagem óptica, o zoom revelando filamentos finos entrelaçados na bruma,
curvando-se devagar como raízes buscando solo invisível. Não era sólido, não era gasoso. Algo entre reagindo ao escrutínio dele, pulsando em um ritmo que ecoava o latejar em suas têmporas. O bip veio suave do sensor de comunicação. Uma mensagem atrasada do centro. Voz de Helena Vasquez cortada pela estática. Lucas, relatórios indicam estabilização, anomalia dissipando. Prepare para rotação de tripulação em 48 horas. Mantenha protocolos. Estabilização. A palavra pairou no ar, irônica, enquanto ele olhava para a névoa que se condensava novamente, formando uma protuberância sutil na borda. Prepare para a rotação. Como se a chegada de outros pudesse dissipar o que havia se infiltrado em sua mente. Ele não respondeu. Em vez disso, gravou um log pessoal, a voz rouca no gravador isolado. Não é natural. Observa. Aprende. Eu errei ao ficar. Apagou antes de salvar. O erro humano, sua escolha solitária, agora se enraizava como a névoa, questionando cada decisão, cada leitura. Ele se levantou, o corpo pesado, e caminhou até a escotilha principal. O vidro blindado embaçava com sua respiração, mas além, a manifestação se revelava parcial, controlada pela distância. Não o todo, apenas uma fração. Uma curva alongada emergindo da bruma, inclinando-se como um olhar inclinado no escuro. Movia-se devagar, milímetros por segundo, testando o escudo magnético com toques etéreos que faziam os monitores piscarem. Um clarão fraco e recuava, como se brincasse com a fronteira entre o visível e o invisível. Lucas pressionou a palma contra o vidro, sentindo o frio se espalhar pelos dedos. Era real. Incompreensível. Reagia à sua consciência, ao peso de seu isolamento, como se o vazio tivesse ganhado olhos para devolver o escrutínio. A tensão crescia não no movimento, mas na espera. Ele voltou ao console, desligando o lockdown parcial. As portas cisaram abertas, o ar fresco inundando o espaço confinado como um suspiro aliviado. Mas o silêncio que seguiu era pior. Um vazio auditivo que amplificava cada crepitar dos circuitos, cada sussurro do ar reciclado. No módulo hidropônico, as plantas haviam piorado, folhas encolhidas, caules torcidos em padrões que imitavam a curva da forma lá fora. Ele regou uma, e o líquido escorreu devagar, formando poças que se espalhavam sozinhas, como se atraídas por uma força sutil. O cheiro terroso se misturava agora a algo metálico, ozônico, como o rastro da névoa infiltrando os filtros. Sentou-se à mesa de jantar, o chá esquecido esfriando. Seus pensamentos fragmentavam. E se a anomalia não fosse externa, mas um reflexo? O registro que não coincidia. Talvez um erro em sua própria órbita mental, girando em padrões erráticos no isolamento absoluto. Ele havia se voluntariado para isso, buscando paz no vazio, mas o desconhecido o havia encontrado primeiro, observado, dissecado. O medo existencial se instalava, um peso que questionava não só a missão, mas sua existência ali, um ponto solitário em um cosmos indiferente, agora atento. O bip final veio do radar principal. A névoa se dissipava, recuando para o breu, mas deixando uma marca, uma flutuação no campo gravitacional da estação, mínima, mas persistente. Como um sussurro gravado no tecido do espaço. Lucas verificou os logs finais, digitando com mãos firmes, anomalia estabilizada, preparando para a rotação. Mentira! A forma havia sumido da visão direta, mas os sensores captavam ecos, movimentos lentos, distantes, como se circundasse agora, invisível, esperando o próximo observador. Ele se aproximou da janela pela última vez, o reflexo pálido sobrepondo-se ao breu. Nada se movia, mas a sensação permanecia. Olhos no vazio, cravados nele, no erro de ter olhado de volta. A missão terminava em 48 horas, com a chegada da nova tripulação, rompendo o isolamento. Mas o desconhecido não partia. Permanecia,
parcial, incompreendido. Um registro que desafiava toda a órbita conhecida. Lucas se recostou na cadeira, o zumbido da estação ecoando o pulso da forma ausente. Isolado, sim. Observado para sempre. E no silêncio que se instalava, a dúvida florescia. Havia ele encontrado algo, ou algo o havia encontrado? A estação girava, o vazio se estendendo infinito, mas agora carregava um peso novo, o de uma presença que sussurrava no escuro, paciente, inexorável. O final da missão era apenas o começo de uma vigília eterna.